Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos continuar a falar sobre espaço-coluna e espaço-linha de uma matriz. Relembrando rapidamente que o espaço-linha de uma matriz como esta é o espaço gerado pelas suas duas linhas, ou seja, formado por todas as combinações lineares das suas linhas, que dão matrizes desse tipo. O espaço-coluna é o espaço gerado pelas três colunas de A. Então, as colunas de A são 2, 0, 1, 5, 3, 2, e o seu espaço-coluna é formado por todas as combinações lineares dessas três colunas de A. Nós sabemos que tanto o espaço-linha é um espaço vetorial, quanto o espaço-coluna também é um espaço vetorial de matrizes coluna. E nós vamos ver algumas propriedades do espaço-linha e espaço-coluna. Então, a primeira coisa é esse teorema. Vamos supor que eu tenho duas matrizes, M por N, e que a matriz B seja o produto de uma matriz E quadrada vezes a matriz A. Se nós designarmos por B1, B2, Bn as colunas de B, A1, A2, An as colunas de A, então valem as seguintes implicações. Se esta combinação linear for nula, então esta combinação linear com os mesmos coeficientes também será nula. Aqui, J1, J2, JK é uma seleção das colunas de A. Pode ser todo o conjunto de colunas de A, mas pode ser um subconjunto. E esta implicação diz, dado uma combinação linear qualquer das colunas J1, J2, JK de A, valendo zero, esta mesma combinação linear das mesmas colunas de B também resulta na matriz zero. E se uma coluna de A for uma combinação linear das colunas J1, J2, JK de A coluna J de B é uma combinação linear das colunas J1, J2, JK com os mesmos coeficientes. Isto significa o seguinte, tirando daqui, que se esse conjunto for linearmente dependente, ou seja, se houver uma combinação linear não trivial dessas colunas dando zero, então vai haver uma combinação linear das colunas de B dando zero também. E, portanto, se esse conjunto for linearmente dependente, e esta será. Vamos observar que essa condição aqui vale entre a matriz e uma de suas formas escalonadas, porque para chegar à forma escalonada de uma matriz, a gente aplica a matriz A uma sequência de operações elementares que corresponde à multiplicação por matrizes elementares. E o produto dessas matrizes elementares é uma matriz BE, que inclusive é inversível. Bom, se E for inversível, que é o caso quando B for uma forma escalonada de A, então a implicação vale nos dois sentidos. Se esta combinação linear entre as colunas J1, J2, JK for zero, então a mesma combinação linear entre as mesmas colunas de B será zero também.
Consequentemente, se essa combinação linear for não trivial, é porque esse conjunto de colunas da matriz A é linearmente dependente e, portanto, esse conjunto J1, J2, JK das matrizes de B, das colunas de B, também será linearmente dependente e vice-versa. É o que está escrito aqui. Este conjunto de colunas da matriz A é linearmente dependente se e somente se o conjunto correspondente das colunas de B for linearmente dependente também. E aqui diz que se uma coluna de A for combinação linear dessas colunas de A, então a j-ésima coluna de B será uma combinação linear das mesmas das colunas correspondentes de B com os mesmos coeficientes que tínhamos aqui. Isso vai ser muito interessante, como a gente vai ver nos exemplos em seguida. Porque se B for uma forma escalonada da matriz, então é muito mais fácil a gente examinar uma relação desse tipo e uma relação desse tipo na forma escalonada. Então, a mesma relação vai valer entre as colunas de A. E se na forma escalonada a gente determinar um conjunto de colunas que é linearmente dependente, então aquele mesmo conjunto de colunas será linearmente dependente também. E vale o resultado seguinte, que se o primeiro conjunto ele vai ser de colunas de A vai ser linearmente independente, se e somente se o mesmo conjunto da matriz B ele é linearmente dependente. A prova da relação 1 aqui, dessa implicação 1, pode ser feita aqui no rascunho e ela não é muito difícil. Aliás, ela é bem simples. Na verdade, digamos que a matriz A seja igual, ou melhor, a matriz B seja igual a uma matriz E vezes a matriz A. Ora, nesse produto, a matriz J de B vai ser igual ao produto de E vezes a coluna J de A. Portanto, se nós temos como verdadeira esta combinação linear sendo igual a zero, vamos provar que esta aqui também é verdadeira. Então, se esta for verdadeira, então esta também será verdadeira. E a prova é feita assim. Ora, se nós sabemos que esta combinação linear aqui pode ser escrita da seguinte maneira. Cada BJK é um E vezes um AJK. E aqui também é o produto de E vezes AJK. Podemos colocar a matriz E em evidência. Inicialmente colocando os coeficientes reais, né? Os Cs aqui dentro do produto, fazemos isso em cada parcela e depois colocamos o E em evidência e esta combinação linear
por hipótese, vale 0. E vezes 0 é 0. Então, é fácil a gente verificar que se essa combinação linear das colunas de A for 0, esta coluna também vai ser 0. Se houver algum coeficiente não nulo, é porque esse conjunto formado por essas colunas de A, vai ser linearmente dependente. Então, esse conjunto de matrizes coluna de B também será linearmente dependente. E no momento que a matriz Z for inversível, isso vale nos dois sentidos. Se isto é verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro. Porque se A for inversível, ou melhor, se E for inversível, nós podemos escrever A como sendo E a menos 1 vezes B, onde E a menos 1 é uma outra matriz, né, que eu poderia chamar de D. E aí, vale, se for verdadeira essa igualdade, será verdadeira essa igualdade. E o fato de essa coluna ser essa combinação linear implica nessa aqui, também se prova de maneira bastante simples. Para provar essa implicação, observe que esta coluna J ser essa combinação linear das colunas de A, significa, se eu passar para o AJ para o lado direito, fica 0 igual a menos AJ mais DJ, etc. Se essa combinação linear é 0, provamos no item anterior que essa mesma combinação linear entre as colunas de B também é 0. Então, se substituirmos A por B, continua verdadeiro. E, portanto, se a gente passar agora esse BJ para o lado esquerdo, então, passando para o lado esquerdo, ele vai somando, adicionando ao 0, que dá BJ igual a esta combinação linear das colunas de B. Então, se a coluna J de A for essa combinação linear das colunas de A, então a coluna BJ de B é igual a esta combinação linear dessas colunas de B. E se a matriz E for inversível, podemos escrever, então, A como sendo o produto de uma matriz, aqui é a inversa de E, vezes B. E aí, tanto vale a implicação nesse sentido, quanto a volta agora. E a prova é idêntica. E nesse caso, esse conjunto é linearmente dependente, se e somente se esse conjunto de colunas de B for linearmente dependente. E também esse conjunto vai ser linearmente independente, se e somente se este conjunto de colunas de B for linearmente independente. Vamos ver aqui neste exemplo. Seja A uma matriz e R uma das formas escalonadas. A gente sabe que a forma escalonada é obtida realizando uma sequência de operações elementares a partir de A, que corresponde à multiplicação de matrizes elementares. Esse produto de matrizes elementares dá uma matriz E, que é inversível. E, portanto,
nós sabemos que vale isso. Se RI indicar a coluna I de R, fica fácil vermos aqui o seguinte: esta segunda coluna é o dobro da primeira, é o que está escrito aqui. Primeiro vamos observar o seguinte: a primeira, a terceira e a sexta coluna de R tem os pivôs das linhas, né? E a gente observa que as colunas formadas, as colunas 1, 3 e 6, exatamente aquelas que têm os pivôs, elas formam um conjunto linearmente independente. Linearmente independente, porque observe, essa coluna não é combinação linear dessas duas, porque essa entrada é 0 em ambas, e aqui é 1. Esta coluna não é um múltiplo dessa, porque essa entrada é 0 e essa é 1. Então, esses dois vetores, essas duas colunas, formam um conjunto linearmente independente, e esta coluna não é combinação linear das que estão à sua esquerda. Portanto, elas formam, quando eu incluo esta coluna no conjunto, ele continua linearmente independente. Ok. Então é muito fácil, na forma escalonada, ver quais são as colunas de R que formam um conjunto linearmente independente. E mais, da mesma maneira que vimos que esta coluna 2 é um múltiplo da primeira, esta vai ser uma combinação linear da primeira com a terceira. Veja que para obter esse 3 aqui, precisamos multiplicar a terceira coluna aqui por 3. Então, o R4 é 3R3. Para obter esse 2 aqui, já que eu multipliquei essa por 3, dá 9. De 9 para obter esse 2 aqui, tem que subtrair 7. Então, é 3R3 menos 7R1. E a mesma coisa, a gente vê que essa quinta coluna é 2R3 menos 5R1. Para obter esse 2, eu tenho que multiplicar essa coluna por 2. Quando eu multiplico ela por 2 aqui, dá 6. Para chegar a 1 aqui, tem que subtrair 5 daqui. Então, é 2R3 menos 5R1. E eu nem preciso verificar que, primeiro, se a coluna 1, 3 e 6 de R formam uma base, então, do seu espaço coluna, porque essas três colunas formam um conjunto linearmente independente e gera todas as colunas de R. Pelo que acabamos de observar, então, as colunas 1, 3 e 6 de A formam uma base para o espaço coluna de A. Então, a dimensão do espaço coluna de R é 3 e a dimensão do espaço coluna de A também é 3. E a mesma combinação linear que há entre as colunas de R permanece entre as colunas de A. Continuando, temos esse corolário aqui. Se B for igual a E vezes A, B1, B2, Bn designam as colunas de B, A1, A2, An designam as colunas de A. Então, nós já tínhamos escrito isso acima, que esse conjunto é linearmente dependente se e somente se esse for. Lembrar que J1, J2, JK é uma seleção de colunas, não é exatamente todo o conjunto. É um subconjunto de colunas, como aqui, no nosso exemplo, né? Poderíamos tomar, por exemplo, as colunas 1, 3 e 6. O conjunto formado por essas três colunas é linearmente independente.
Já o conjunto formado pelas colunas 1, 2, 3 é um conjunto linearmente dependente, porque a coluna 2 é 2 vezes a coluna 1. E se um determinado conjunto de colunas de A for linearmente independente, então esse mesmo conjunto, o conjunto correspondente de colunas de B, será linearmente independente e vice-versa. Então, propriedades dos espaços linha e coluna. Vamos estudar um pouquinho mais a respeito dos espaços linha e coluna, porque esses dois espaços, pessoal, serão fundamentais para todo o estudo que vamos fazer adiante. Então, a primeira propriedade é o seguinte: seja R uma matriz escalonada, com M linhas, N colunas. As linhas não nulas de R formam a base do seu espaço-linha. Veja aqui esse exemplo. Tem a primeira linha, segunda e terceira linha são não nulas. A última linha é nula. Bem, portanto, todas as colunas de R são combinações lineares das três primeiras. Toda linha de R vai ser uma combinação linear dessas três linhas. E, portanto, o espaço linha de R será o espaço gerado pelas combinações lineares dessas três linhas, que são as três linhas não nulas. E mais, esse conjunto aqui é linearmente independente. Por quê? Ora, essa linha aqui não é múltiplo dessa, porque aqui é 0 e aqui é 1. Então, eu não posso obter esse 1 multiplicando essa linha por qualquer número real. E esta linha também, ela não é combinação linear das duas de baixo. Por quê? Não há como obter esse 1 aqui como a combinação linear dessas duas linhas, porque essa entrada e essa são iguais a 0. Então, além de todo o espaço linha de R ser gerado por essas três linhas, elas formam um conjunto linearmente independente. Portanto, é uma base do espaço linha de R. Recordando, espaço linha é o espaço de todas as combinações lineares das linhas de R. É um múltiplo dessa, mais um múltiplo dessa, mais um múltiplo dessa, mais um múltiplo dessa. Só que o múltiplo dessa última linha dá a linha 0, que não vai alterar a soma. As colunas que possuem pivô de R formam a base do seu espaço coluna. Bom, de fato, olha, primeiro, os pivôs estão na primeira, segunda e quarta coluna de R. E esse conjunto dessas quatro colunas forma um conjunto linearmente independente, porque, olha, esta coluna não é um múltiplo dessa, porque aqui tem 0. E esta coluna não é uma combinação linear da primeira com a segunda. Por quê? Essa entrada na primeira e essa entrada na segunda dá 0. Qualquer combinação linear das duas primeiras colunas não daria 1. Portanto, esse conjunto formado por essas três colunas, primeiro, segundo e quarta, é um conjunto linearmente independente. E mais, todas as outras colunas são combinações lineares das colunas que ficam à esquerda. Por exemplo, para obter esse 2 aqui, tem que multiplicar essa coluna por 2. No momento que eu multiplico essa coluna por 2, aqui fica 4. Para obter esse, eu preciso subtrair essa. Então, esta coluna é 2 vezes esta, menos essa. E esta coluna aqui é uma combinação linear das três à esquerda. Nós não colocamos essa relação,
Mas olha, para obter esse 2 aqui, tem que multiplicar essa coluna por 2. Para obter esse 2 aqui. Aqui é 0, 2 vezes 0. Para obter esse 2 aqui, eu tenho que multiplicar essa coluna por 2 também. Então, como eu faço 2 vezes essa, mais 2 vezes essa, já obtenho esse 2 e esse 2. Mas quando eu faço 2 vezes essa dá 8, 2 vezes essa dá 4, 8 e 4, 12. Para obter 1 aqui, eu tenho que subtrair 11 vezes. Então, essa coluna aqui é 2 vezes essa coluna, mais 2 vezes essa, menos 11 vezes essa. Portanto, enquanto as 3 colunas, 1, 2 e 4, que tem o pivô, exatamente as que têm o pivô, e que nós colocamos em cor azul para distingir os pivôs dos demais. E a gente nota que as colunas que não têm pivô são combinações lineares das colunas que estão à sua esquerda. E esta relação, ela é fácil de ser obtida quando a matriz é escalonada. Veja que aqui fizemos isso de cabeça, sem fazer contas. Bem, se essas 3 colunas formam um conjunto linearmente independente e as demais, a terceira e a quinta, são combinações lineares delas, então as colunas 1, 2 e 4 formam a base para o espaço coluna de R. E, portanto, a dimensão do espaço coluna é 3. E quem é que gera os espaços linhas? As linhas que têm o pivô, que são 3. Então, essas 3 linhas aqui, a primeira, a segunda e a terceira, formam uma base do espaço linha de R. E, portanto, a dimensão do espaço linha de R vai ser igual à dimensão do seu espaço coluna. Olha que coisa interessante. Poderíamos até escrever isso. Vamos usar aqui, escrever isso. A dimensão do espaço linha de R é igual à dimensão do espaço coluna de R. Muito bem. Nós vamos fazer, então, uma finalização a esse vídeo e no próximo continuaremos a falar sobre outras propriedades das matrizes dos espaços linha e espaço coluna de uma determinada matriz.